Superando a intimidação. Superando a intimidação. Nós vemos aqui o texto de Atos, capítulo 4, do verso 1 até o verso 31. Conta esta história de uma experiência de João e Pedro diante do Sinédrio. Era o início e o surgimento da igreja de Jesus. Havia uma perseguição e uma crise muito intensa e constante na direção dos seguidores de Jesus. Jesus não estava mais com eles, mas havia um testemunho incrível, um testemunho relevante. Os homens estavam ali tentando anunciar, realizando milagres. Pedro e João tinham acabado de realizar o milagre do coxo na entrada do templo. E era exatamente esse contexto que fez com que eles fossem intimidados pelos religiosos, pelos líderes religiosos. Eles fossem perseguidos e eles fossem abordados até serem presos por esses homens. Então, em nome de Jesus, eu vim aqui nessa noite para falar ao teu coração, porque é possível sim você vencer a intimidação, você poder superar tudo aquilo que tenta te limitar, tudo aquilo que tenta te paralisar. Nessa noite o Senhor vai ativar no teu coração. Eu creio que é uma noite de ativação à nossa direção. Creia nisso, creia nisso. Deus não nos deu um espírito de temor, de medo. A Bíblia diz que Ele nos deu um espírito de ousadia, de coragem. Intimidar, e o tema dessa noite é superando a intimidação. Intimidar é tornar tímido, é amedrontar, é ficar intimidado. Isto é uma reação, não é uma ação. Intimidação é uma reação, não é a ação que nós tomamos, mas é como nós reagimos diante das ações que vêm em nossa direção. Eu creio que Deus vai ativar no teu coração nessa noite algo especial, para que você nunca mais seja a mesma pessoa. Quantos não foram intimidados na nossa vida durante alguma história ou algum contexto? Hoje nas redes sociais eu fiz uma enquete, e quantas pessoas ali não estavam respondendo? É incrível, mas quantas pessoas não são tímidas porque foram intimidadas em algum momento, em alguma circunstância da sua vida? E ali muitas pessoas puderam abrir o seu coração, falar. Ainda hoje eu vou colocar o resultado para que você possa analisar. Intimidar e amedrontar. E quantos não foram intimidados na jornada na vida? Intimidar é paralisar. Quem vive se defendendo está, na verdade, intimidado. Quem vive se defendendo, na verdade está se escondendo atrás de uma intimidação, atrás de uma timidez. São pessoas naturalmente que são um pouco arrogantes, porque na verdade lá dentro tem um medo, elas são medrosas, e aí se esconde através de uma reação, querendo demonstrar uma ação, né, de arrogância, mas na verdade lá no fundo tem uma intimidação que tem amedrontado, que tem paralisado. Talvez você conheça alguém assim, talvez você conviva com alguém assim, ou talvez até você nessa noite se encontre deste jeito. Intimidação faz com que pessoas se retraiam. Intimidação faz com que pessoas se retraiam, se anulem, percam a sua voz. Quantas pessoas não têm perdido a sua voz por causa de uma intimidação? Uma intimidação por causa de uma timidez. Paulo diz em 2 Timóteo 1,6, eu amo esse versículo. Preste atenção no que a Bíblia diz ao teu coração nessa noite. Por esse motivo Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo era alguém que estava sendo intimidado pela circunstância, por ele ser jovem demais e prestes a assumir o pastoreado de uma igreja, a igreja de Éfeso. E aí Paulo olha para Timóteo e diz assim no capítulo 2 da sua segunda carta, no primeiro capítulo, no verso 6. Paulo diz: por este motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives, despertes o dom de Deus que habita em você, mediante a imposição das mãos. Desperte, reavive o dom de Deus que há em você. Preste atenção, porque essa palavra despertar é acender, é algo apagado em você que precisa acordar. E nessa noite Deus está dizendo ao teu coração: desperte o dom que há em ti. Não deixe apagar o fogo do Espírito Santo. A palavra temor é deilia, que é intimidação, é dons adormecidos pelo medo. Intimidar é tornar tímido. Se você até aqui tem sido reprimido, se você até aqui tem vivido uma repreensão na sua vida, hoje o Senhor deseja
desatar isso, empoderar você. Deus não nos deu um espírito de temor, mas Deus nos deu um espírito de moderação, um espírito de poder, um espírito de amor. Uau, preste atenção nisso. Intimidados não conseguem fluir no Espírito de Deus. Intimidados não conseguem fluir no Espírito de Deus. E Deus deseja que você flua no seu espírito. Deus deseja que você voe no seu espírito. Deus deseja que você atue no espírito dele. É um espírito de poder, um espírito de moderação, um espírito de amor que o Senhor colocou no seu coração. Você lembra da história de Golias? Lembra da história de Golias? Você lembra da história de Golias? Golias era um espírito de intimidação ao povo de Israel, ao povo de Deus. Golias estava intimidando o povo durante 40 dias, até que Davi aparece no arraial. E Davi é movido pelo Espírito do Senhor, um espírito de poder, um espírito de ousadia, um espírito de amor. E aquele que estava intimidando, ele é vencido pelo espírito de amor. Toda intimidação, ela cai por terra na sua direção pelo espírito de amor que Deus coloca no teu coração. Preste atenção nisso, porque Deus quer que você se levante nesta geração com ousadia e não com timidez, com empoderamento do Espírito Santo e não com recuar na chamada do Senhor para a sua vida. Você precisa superar toda intimidação na sua direção. E hoje é a noite para isso, em nome de Jesus. Golias foi derrubado por Davi. Aquele que intimidava, ele deixou de intimidar pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Então você precisa dizer para você mesmo: eu tenho o Espírito Santo em mim. Não é um espírito de covardia, não é um espírito de temor, não é um espírito de medo, é um espírito de ousadia, é um espírito de poder, é um espírito de amor que me faz prevalecer e perseverar. O seu sobrenome precisa ser perseverança. Você tem que dizer: o meu nome é fulano perseverante. Você tem que usar essa expressão, porque Deus trabalha ao seu favor. Deus trabalha para o seu bem, abrindo caminhos. Deus trabalha quebrando correntes e tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para que ninguém possa fechar. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você confia, esse é o Deus que colocou o seu Espírito Santo dentro de você. Uau, no meio de uma geração que tantas pessoas correm de um lado para o outro para achar Deus, Deus escolheu morar dentro de você com o seu Espírito Santo. Então você precisa ter essa convicção. Ande na autoridade que Deus lhe deu. Ande na autoridade que Deus lhe deu. Ou alguém atirará de você e a usará contra você. Uau, eu li essa frase com o João Bevere, escrevendo no seu livro Quebrando as Cadeias da Intimidação. Vou repetir para que você entenda. Ele diz: ande na autoridade que Deus lhe deu, ou alguém atirará de você e usará contra você. Essa é uma realidade. Intimidação é ter medo do que os outros pensam de você. Quantas vezes você não já foi intimidado porque você estava pensando no que o outro estava pensando sobre você? E sabe o que isso faz? Nada mais, nada menos do que mudar o nosso foco. A raiz é o medo, e isso gera um cativeiro na nossa vida. Quantas pessoas não são paralisadas pelo medo? Por achar o que os outros vão pensar, qual é a opinião do outro, e pessoas são paralisadas, vivem um cativeiro espiritual, vivem um cativeiro emocional da sua vida, e passam anos assim. Alguém passa a viver para agradar o outro. Ei, você não precisa viver para agradar o outro antes de agradar a Deus. Você tem que agradar pessoas, sim, mas você tem que agradar a Deus primeiro. Agrade a Deus, Deus te ensinará a agradar as pessoas da forma correta. O fato é que muita gente inverte essa ordem, que é agradar as pessoas primeiro, para depois agradar a Deus. Não funciona talvez porque você vive em função de pessoas, você vive em função de agradar o outro, e você acaba se tornando, a sua vida acaba se tornando um cativeiro preso a pessoas. Você não precisa acreditar nas mentiras do inimigo ao seu respeito. Não é porque alguém fala algo sobre você, que isto será a verdade de Deus para você na sua direção.
E aí tem tanta gente que vive hoje debaixo desse jugo da opinião do outro, das críticas do outro, do que o outro está pensando, e vive debaixo desse jugo. A sua vida não tem alegria, não tem libertação. A sua vida é uma prisão, porque vive em função das críticas, dos elogios, das opiniões dos outros. Esquece que você precisa primeiro agradar a Deus com a sua vida. Então, em nome de Jesus, não viva em função do que o outro pensa ou fala sobre você. Não viva pelas opiniões dos outros, viva pela verdade que Deus fala na sua direção, na sua palavra. A intimidação, ela precisa ser confrontada, porque aquilo que nós toleramos, nós nos submetemos. Aquilo que você tolera, você se submete. Você tolera que as pessoas lhe tratem assim, você acaba se submetendo ao tratamento das pessoas. Você tem que confrontar a intimidação. O espírito de intimidação precisa cair na sua direção. Você tem que ter a ousadia no Espírito Santo. Se importe com o que o seu pai pensa. Se importe com o que Deus pensa sobre você, o que Ele aprova ou desaprova. Isso é o mais importante. É você saber o que o seu pai aprova em você, desaprova em você. Porque você tem uma identidade, uma personalidade. Você pensa. Você tem que pensar na vontade de Deus para a sua vida. Paulo diz essa palavra para Timóteo. Timóteo foi motivado por Paulo aqui nesse texto de 2 Timóteo capítulo 1. Motivado a vencer o espírito de intimidação. É deixar a chama do dom de Deus estar viva, ativa no nosso coração, no nosso interior. É não deixar a chama apagar. Sabe como é que a gente deixa a chama apagar? Quando a gente vive em lamentos, vive se limitando pelos comentários, vive sofrendo pelas críticas, vive pensando no que o outro vai achar. Isso não é bom para você, em nome de Jesus. Não se limite às críticas nem aos elogios. Se respeite o que Deus fala sobre você. Se respeite primeiramente, respeite a presença de Deus na sua vida. Respeite a identidade que o seu pai lhe deu. Tudo que você teme, você acaba servindo. Tudo que você teme, você serve. Eu amo essa história de Moisés que envia os espias a espiar a terra, e dos 12 que vão lá. Os 12 que vão lá, 10 voltam com um relatório extremamente negativo. E eles passam a temer. Eles passam a temer os gigantes que eles viram na terra, dizendo assim: nós vamos morrer, nós somos como gafanhotos para esses gigantes. Mas 2, Josué e Caleb, se levantam para fazer a diferença. E ele diz assim: a terra tem gigantes, mas o nosso Deus é maior do que os gigantes. A terra ela não é fácil, mas Deus está conosco, Ele vai nos ajudar a vencer. Escute, tudo aquilo que você teme, você passa a servir. Então não tema os gigantes, não tema as crises, não tema os opositores, não tema as críticas, porque senão você vai servir a essas pessoas. Você precisa temer a Deus, e aí você vai servir a Deus com muito amor e muito zelo no seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias: você é controlado por aquilo que te intimida. Você é controlado por aquilo que te intimida. E você passa a girar a sua vida em redor disso ou deste que tem te intimidado. Mas hoje o Senhor quer levantar você como um Josué e Caleb nesta geração. Pode ter gigantes. Escute, vou dizer mais uma vez para você. Hoje o Senhor quer levantar você nesta geração como um Josué e Caleb. Pode haver gigantes na terra. Pode a terra não ser tão fácil. Pode você encontrar obstáculos, dificuldades, mas Deus é com você. Ele colocou o seu espírito de poder, de ousadia, de amor dentro de você, e você precisa servir ao Senhor. Se levantar como uma voz profética nessa geração e dizer: tem gigantes, mas o meu Deus é maior. Tem obstáculos, mas o meu Deus pode mais. Está difícil, mas meu Deus, Ele trabalha no impossível. Os dias estão maus, mas o meu Deus continua sendo bom. Uau! Levante a sua voz como uma voz profética, para que você supere toda a intimidação na sua direção. Em nome de Jesus. Amém? Você entendeu isso? Então descubra a origem e trate do problema. Não queira só tratar do resultado do problema.
Você precisa ir na fonte. Deus quer te levar nessa noite à fonte daquilo que tem te paralisado, a fonte daquilo que tem intimidado. Talvez você tenha alguma área da sua vida que está paralisada. Hoje o Senhor quer te dar o espírito de temor, de ousadia, o espírito de poder, para que você vença, para que você saia dessa paralisia. E eu quero apresentar a você, movido por esse texto que nós lemos de Atos, 3 segredos para superarmos a intimidação. Primeiro segredo é: desperte o seu coração. Primeira coisa que eu e você precisamos fazer nesse tempo é despertar o nosso coração para as verdades de Deus. Verso 8 e 10, o texto diz que então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse àqueles homens, Pedro se levanta cheio do Espírito Santo para dizer um discurso, falar sobre Jesus. Pedro se levanta para na verdade, despertar o seu coração. Uau, Pedro se levanta ali, estava sendo intimidado por aqueles homens, líderes religiosos, homens de relevância, estavam intimidando Pedro e João, dizendo: vocês não podem falar de Jesus, vocês serão presos, eu não quero que vocês falem sobre os milagres que Jesus está fazendo. E aí Pedro desperta seu coração para essa realidade e diz assim: uau, eu não posso me render, eu não posso recuar daquilo que o Senhor me chamou para ser. E aí Pedro resolve andar na sua autoridade espiritual. Ande, sabe como você pode despertar o seu coração? Andando na autoridade espiritual. À medida que servimos ao Senhor, entendemos que a cada vez mais Ele vai usar pessoas e situações para nos moldar no seu chamado. Deus não quer nunca paralisar você, Deus quer empoderar você para que você viva os seus melhores dias. O texto apresenta Pedro cheio do Espírito Santo, com o seu coração ativo, mesmo diante da situação, preso e acusado, preso e condenado, mas permaneceu convicto, sendo intimidado por pessoas, mas com a sua convicção de que Deus é com ele, de que Deus está fazendo, de que Deus iria resolver a situação. Então é o tempo de você decidir despertar o seu coração para quem você é em Deus, nesta geração. Não é sobre o que os outros falam sobre você, é sobre o que Deus fala ao seu respeito. Não é sobre o que a terra fala sobre você, é sobre o que os céus te apresentam diante do Senhor. Uau, então em nome de Jesus, desperte o teu coração nesse tempo. Despertar é avivar, é acordar, mesmo que tenha errado, tropeçado ou falhado em algum momento da sua história, dos seus dias, você hoje precisa despertar o seu coração. Uau, eu gosto dessa expressão, é cair em si, você entendeu? Cair em si, uau, isso é extremamente importante, preste atenção nisso. Eu amo a história do filho pródigo. Essa história do filho pródigo, ela é tão intensa e tão ensinadora para o nosso coração. O texto diz que aquele filho, ele resolve sair de cena e ir para um lugar distante. Pegou toda a sua herança e gastou de forma irresponsável. Mas o texto diz que quando ele estava lá no chiqueiro, no meio dos porcos, comendo a comida dos porcos, o texto diz assim, uma expressão tão linda, que é exatamente essa expressão que Deus quer ao nosso coração. O texto diz que ele, caindo em si, uau, despertou o seu coração para a realidade. Ele olha para a circunstância, caindo em si, ele diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Na casa de meu pai, até os empregados comem com fartura, e eu aqui passando necessidade, comendo comida dos porcos. Preste atenção, porque é no chiqueiro que ele caiu em si. E não importa o lugar que você está, porque você pode despertar o seu coração em qualquer momento, em qualquer lugar, na presença do Espírito Santo. É melhor que você desperte o seu coração, mesmo que esteja num ambiente pesado, difícil, do que você ficar adormecido em um palácio, sem perceber e sentir a presença do Espírito Santo falando com você. Então esse é o tempo de você decidir despertar o teu coração para viver o chamado e os melhores dias da sua vida que o Senhor tem para você e a sua casa. Decida hoje, abra o teu coração, caia em si e diga: Senhor, eu estou recuando quando eu deveria estar avançando. Deus vai empoderar você, Deus vai te levar a andar e a viver o sobrenatural, porque Deus é um Deus de coisas incríveis. Então desperta o teu coração para você viver esse tempo de muita unção no Senhor. Em nome de Jesus, esse é o primeiro segredo, é nós estarmos despertando nosso coração para essa realidade. Porque enquanto a raiz de intimidação gera medo,
E o medo faz com que as pessoas se concentrem em si mesmo. Sabe o que o medo faz? Faz com que a gente olhe só para nós. Faz com que a gente gire a nossa vida ao nosso redor. Que a gente se concentre em nós mesmos. Mas a arma contra o medo é o amor. Sabe por quê? Como diz, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o amor, ele é diferente do medo. Enquanto o medo faz com que a gente se concentre em si mesmo. E a gente pensa em nós mesmos. O amor nos coloca a focar em Deus e em pessoas. E a negar a si mesmo. É por isso que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Porque quando o amor chega, o medo sai de cena. Quando o amor, ele entra em nosso coração, todo o medo precisa bater em retirada. Porque o medo é pensar em si mesmo. E o amor é pensar em Deus e pensar em pessoas. E uau, eu creio que você nessa hora está sendo inundado pelo amor de Jesus, está sendo alcançado pelo amor do Senhor, está sendo tocado por esse amor incrível, um amor incondicional, um amor que não mede, que não mensura as suas atitudes. Ele te ama como você é, ele te recebe como você é, mas não te deixa do mesmo jeito. Você precisa despertar o seu coração no Senhor hoje. Existem situações que você anda intimidado por pessoas. Existe alguma situação na sua vida que você está paralisado porque alguém te intimidou, alguém lançou uma palavra negativa, alguém profetizou algo mal na sua direção. Hoje eu quero dizer que através do Espírito Santo do Senhor já está falido essa intimidação na sua direção, para que você se levante, vença, se empodere, cresça e prospere no Senhor através do Espírito do perfeito amor no Senhor. Saiba disso. Não abra mão da sua eficiência em Deus por um sentimento que não vem de Deus. Não abra mão do chamado de Deus na sua direção por um ressentimento que não veio de Deus para você. Deus não deseja te intimidar jamais, mas Deus deseja te desatar sempre no fluir do seu Espírito Santo. O que Ele está fazendo em você, Ele vai querer fazer através de você na vida de alguém. Esteja certo disso. Decida quebrar o poder da intimidação, despertando o seu coração usando a oração. Desperta seu coração hoje para o verdadeiro amor em Jesus. Uau, tome uma atitude hoje, onde você está. Não ofenda a Deus. Não ofenda a Deus para agradar pessoas. Não faça isso, meu irmão e minha irmã. Não ofenda a Deus querendo agradar pessoas. Se você tem que fazer uma escolha hoje, escolha ofender homens para agradar a Deus. Fique com Deus. Desperta teu coração para o Espírito Santo. Se apega ao Senhor. Tem tanta gente aí preocupada em agradar pessoas e esquece e acaba desagradando ao Senhor. Uau, preste atenção nisso. Você não nasceu para viver paralisado. Deus não fez você para viver em aquário. Deus fez um oceano para você. Você não nasceu para viver limitado, em nome de Jesus. Primeiro segredo é despertar o nosso coração, assim como Pedro e João fez. Naquele dia, Pedro e João, com muita autoridade, cheios do Espírito Santo, como diz o verso 8, tomou a fala e disse: ei, vocês estão nos acusando, tentando nos intimidar, mas estamos aqui movidos pelo poder do Espírito Santo. É Jesus que fez esse milagre, não fomos nós apenas nos movemos no nome de Jesus. Uau! Isso é romper com a intimidação, isso é fluir no Espírito Santo, isso é ser usado pelo Senhor nessa geração. Segundo segredo que eu encontro aqui nesse texto, verso 13 e 14, nós encontramos o segredo é acredite na unção. O primeiro é desperte o seu coração para as realidades de Deus. O segundo é acredite na unção de Deus sobre você. Verso 13 e 14, o texto diz que observando a coragem de Pedro e de João, eles percebendo que eram homens simples, sem educação, mas porém eles estavam cheios de Jesus na sua vida. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer mais, ao contrário daquela cena. Uau! Isso é acreditar na unção. Isso é acreditar na unção do Senhor. Sabe o que eu penso? Que quando sentimos a intimidação,
e a intimidação faz gerar um medo, e o medo surge no nosso coração, nós deixamos de acreditar na unção. Quantas pessoas não já abandonaram, já abortaram a unção, o chamado do Senhor, porque viveram com medo, porque foram possuídos pelo medo, pelo temor, foram possuídos por uma intimidação, foram possuídos por um olhar atravessado, por uma palavra diferente. E tem pessoas que esfriaram na fé, que desistiram a abandonar, resolveram desistir da unção, do chamado do Senhor. Mas hoje o Senhor está dizendo: acredite no poder, acredite na unção, tenha coragem de se posicionar, use da sua autoridade espiritual, prevaleça no Senhor. Neste tempo, Pedro e João eram pescadores, homens iletrados, simples, porém eles tinham algo em comum, que os tornavam incomum, que os empoderava nessa geração. Deus não está, escute, em nome de Jesus, preste atenção nisso que eu vou te dizer nessa noite. Preste bem atenção nisso. Pedro e João eram pescadores, homens simples, iletrados, sem educação, sem estudo. Mas Jesus não estava preocupado nas suas capacidades, mas na sua disponibilidade. E aí, Pedro e João foram possuídos pelo poder do Espírito Santo, empoderados da unção do Senhor, porque a unção ela quebra todo jugo, a unção nos capacita, a unção nos empodera, a unção libera sobre nós sinais, prodígios, maravilhas, para que a gente possa fluir no Espírito Santo. Nunca será sobre você, se antes não for sobre o Senhor que habita em você. Você precisa se mover e fluir no Espírito Santo, e não na sua intelectualidade, na sua capacidade, porque Deus não está preocupado com o que você sabe fazer, se antes Ele não souber quem você é no Senhor. O Espírito Santo está em você. Ative essa unção, se mova nesta unção, flua na unção do Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo: age em mim, faz através de mim, que não seja eu, mas seja o Senhor. Espírito Santo, me ajuda a vencer, me ajuda a vencer esse medo. Espírito Santo, meu amigo, me dá força, me dá sabedoria, me dá uma palavra de entendimento. Espírito Santo, possa liberar uma palavra profética nos meus lábios. Espírito Santo, libera o fruto que está na tua vida sobre a minha vida. Eu preciso de mais amor, preciso de mais bondade, de mais perdão, de mais alegria, de mais benignidade, de mais fidelidade. Espírito Santo, me ajuda a fluir. E Ele vai te ajudar sim, em nome de Jesus, creia nisso. Você precisa ativar a unção. Você precisa usar esse segredo. Acredite na unção que está em você. Acredite na unção que está em você mais do que nos julgamentos sobre você. Acredite mais na unção que está em você do que nos julgamentos que vêm sobre você. Pedro e João estavam sendo julgados ali, apontados como homens que estavam blasfemando contra Deus, mas eles escolheram acreditar na unção. Alguém improvável, porém apaixonado. Isso nos faz superar as limitações. Sabe o que a gente precisa? Força e paixão pela unção do Senhor. Isso nos fará avançar mesmo com intimidação no caminho. Não seja como Elias nos seus dias. Não seja como Elias nos seus dias. Depois de viver um milagre incrível, Elias era um homem de Deus. Irmãos, Elias orava, Deus cessava a chuva. Elias orava, Deus mandava chuva. Elias orava, Deus mandava fogo do céu. Mas olha, depois de grandes milagres, Elias foi intimidado por Jezabel. Uma mulher conseguiu paralisar o profeta do Senhor. Jezabel, possuída por um espírito de bruxaria, e aí conseguiu dar uma voz dizendo: ainda hoje eu vou matar você. Elias se intimidou com isso, se escondeu na caverna, viveu um tempo de depressão incrível. Uau, quantas pessoas talvez não estejam em casa vivendo esse tipo de depressão por uma intimidação. Mas eu quero lançar uma palavra com muita autoridade sobre a sua direção, que toda intimidação do diabo sobre a sua direção caia por terra hoje, para que o Espírito Santo prevaleça, a unção do Senhor possa prevalecer e fluir na sua vida. Você precisa ser livre no Espírito Santo. Em nome de Jesus, não deixe que você viva experiências com o Senhor
e depois você se intimide com palavras que não vêm de Deus para a sua vida. O texto aqui diz que os religiosos se admiraram com a convicção de Pedro e João. Uau! Com muita coragem, Pedro se levanta para dizer que a unção está em Jesus e não neles. Que eles fazem milagres com a unção de Jesus. Estavam se posicionando diante daqueles homens. Então isso nos ensina hoje que nós precisamos nos posicionar como alguém que acredita na realidade dos céus, como alguém que crê na realidade da eternidade, como alguém que crê na realidade dos céus sobre nós. Se posicione assim hoje. Quantas vezes você não tem deixado de se posicionar? Quantas vezes você talvez não está se recuando diante das pessoas? Está aí vivendo envergonhado, medroso, tímido, acovardado. Preste atenção nessa frase que eu vou te dizer agora. Se você recua quando tem que avançar, na verdade, você não está vivendo por acreditar naquilo que Deus falou, te chamou, do lugar que Deus te arrancou, do lugar que Deus se colocou. Então desperte o Deus que há em ti. Desperte a unção que há em você nessa noite. Comece a orar com mais ousadia. Comece a declarar milagres sobre a sua casa. Comece a profetizar que essa pessoa será curada, que essa pessoa será salva. Comece a atrair as realidades do céu, aquela realidade que você crê. Então você precisa se mover pelo que você crê. Em nome de Jesus, acredite na unção. Aqueles homens ali, Pedro e João, acreditavam tanto na unção do Espírito Santo. Acreditavam tanto na unção do Espírito Santo, que eles tapavam os ouvidos para que os homens estavam julgando eles. Você quer tapar os seus ouvidos para as vozes acusadoras na sua direção? Acredite na unção que está em você. Se encha da unção. A unção, ela quebra todo julgo. A unção está em mim, o Espírito Santo está em mim. Não me importa o que falam sobre mim, o que me importa é o que os céus falam a meu respeito. Em nome de Jesus, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro diz isso com João: melhor ficar com Deus do que ficar sem Deus. Tome essa decisão hoje. Eu acredito que a unção vai te dar o empoderamento e a força que você precisa nesse tempo. E terceiro segredo e último, e não menos importante: alinhe a sua visão. Alinhe a sua visão. Em nome de Jesus. Primeiro segredo é: desperte o seu coração. Segundo é: acredite na unção que está em você. E terceiro é: alinhe a sua visão. Verso 24 e verso 31, a Bíblia diz assim: que ao ouvirem isso, todos juntos começaram a orar a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Uau! Preste atenção que foi nos maiores momentos de crise, ali nos maiores momentos de intimidação. Preste atenção nisso. Que, olha, o que eu aprendo aqui nesse momento? Verso 24, o texto diz que eles começaram a orar. Senhor, Tu fizeste todas as coisas, Tu fizeste o céu, a terra, o mar. O Senhor está no domínio, o Senhor é o maior, o Senhor é o Criador, nós queremos descansar no Senhor. Verso 31 diz que ao terminarem de orar, a terra tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo para falar com mais coragem e mais ousadia. Preste bem atenção no que a gente precisa aprender aqui. Alinhe a sua visão para o Senhor, para o alto. Não importa a crise, não importa a circunstância, não importa o tempo difícil, não importa a escassez. Se você olhar para o alto, se você focar em Jesus, a sua voz será em direção a Ele e a voz dele será em direção a você. Terra irá tremer, sinais dos céus irá acontecer, para que Deus diga: eu estou com você nessa crise. Você não está sozinho, Deus está com você e Ele vai passar com você esse tempo difícil. Creia nisso, desperta o teu coração, alinhe a tua visão com o Senhor e você vai vencer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, acredite nisso. Os sacerdotes ali, os chefes, os saduceus, os escribas ameaçavam Pedro e João. Ameaçavam ainda mais os homens de Deus. E aí, quando o inimigo te ameaçar, querendo te paralisar,
Chame o teu pai que tem a unção que você precisa para avançar. Quando o inimigo quer te paralisar, sabe, usando pessoas na sua direção, querendo paralisar você, sabe o que você tem que fazer? Alinha a tua visão para o alto, chama o Senhor, chama o teu pai que tem a unção que você precisa para vencer, para avançar. Às vezes, sabe o que acontece? Você quer usar os seus recursos, você quer pedir socorro a pessoas, você quer entrar em briga com pessoas, você quer usar os seus recursos financeiros que você tem, a sabedoria que você tem, a esperteza que você tem, você usa todos os recursos, mas usa o principal recurso, que é chamar pelo Senhor. Chama pelo teu pai. Sabe, quando a gente é criança, que a gente está em apuros, que a gente se envolve com coisas que a gente não devia se envolver, e a gente sabe que nós temos um pai que é conosco, que está pronto para nos socorrer, e a primeira pessoa que a gente grita para chamar é por Ele. E que nessa noite você possa ter esse entendimento também. Chame pelo seu pai. Se alguém está te paralisando, chame pelo teu pai. Se alguém está te intimidando, chame pelo teu pai. Ele tem a unção que você precisa. Ele vai te dar a força que você precisa para você avançar e não paralisar, para você vencer e não perder nessa batalha, em nome de Jesus. Eu creio que Ele é conosco, Ele é Deus Emanuel, Ele é presente em todo o tempo, em todos os momentos. Você não está sozinho. Jesus foi para o céu e disse: eu não deixarei você sozinho, eu enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, para que Ele possa habitar em você, e Ele possa estar com você para todo sempre. Diante da intimidação, Pedro e os demais começaram a orar. Oração é eliminar, é alinhar a visão. Oração é alinhar a visão com os céus. Oração é a gente tocar nos céus. Oração é a gente olhar para os céus e dizer: eu não posso fazer mais nada. O Senhor faça a tua vontade, o Senhor prevaleça, o Senhor apareça, o Senhor vença. O Senhor faça alguma coisa. A oração nos faz permanecer cheios da palavra, e a chama permanece acesa. Sabe, Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 7, verso 17, ele diz: vocês precisam orar sem cessar. E verso 19 ele diz: vocês orando sem cessar, não apagarão o fogo do Espírito Santo na sua vida. Uau, preste atenção, se você quer continuar vivo e ativo, você precisa estar orando, você precisa estar alinhando a sua visão para o alto, para o Senhor. Pedro busca o Senhor porque a sua visão estava no Senhor. Você busca aquilo que a tua visão está focado. Você vai buscar os seus recursos aonde você está focado. Se a tua visão está no dinheiro, você vai buscar o recurso financeiro. Se a tua visão está em pessoas, você vai buscar o socorro em pessoas. Mas se a tua visão está no alto, se a tua visão está na eternidade, se a tua visão é sobre os céus, sobre o reino de Deus, você vai buscar o reino, você vai buscar o Senhor, você vai buscar o socorro do Senhor na sua vida. Sabe por que esses homens começaram a orar? Porque eles sabiam a quem eles serviam. Eles sabiam que o socorro dele não vinha de carro, cavalos, mas vinha do Senhor, vinha do alto, vinha do monte. E aí, a visão alinhada nos faz recorrer no lugar certo. Nos faz permanecer cheios do Espírito Santo. Nos faz permanecer com a chama acesa. Nos faz permanecer convictos, ativos, vivos, movidos constantemente, imparáveis. Se a nossa visão estiver alinhada ao Senhor, nós não iremos parar por nada nesta terra. Muitos enxergam, mas não têm visão. E aí vivem limitados diante das circunstâncias. Pedro e João estavam diante de religiosos sem visão nenhuma. E Pedro dá o testemunho dizendo: ei, a nossa visão está no Senhor. Foi Jesus quem fez, é Deus quem faz. Deus é maravilhoso, é nele que nós descansamos e cremos. Sabe, se a tua visão estiver no Senhor, as tuas palavras não serão diferentes do Senhor. Pedro e João falam nada mais, nada menos do que aquilo que eles viveram com Jesus. Diante da intimidação e de uma posição, eles escolhem se posicionar. Eles escolhem avançar, eles escolhem crer no Senhor.
E uma visão alinhada faz toda a diferença na nossa vida. Pedro era alguém que poderia falar muito bem sobre isso. Pedro era alguém que poderia falar muito bem sobre essa realidade. Um testemunho de vida. Um testemunho de vida. Pedro era alguém que poderia testemunhar muito bem sobre essa realidade de uma visão alinhada. Pedro, em tempos atrás, viveu uma experiência com Jesus, estava no meio da tempestade, quando Jesus aparece andando sobre as águas. Esse é um texto muito conhecido. E Pedro olha e diz assim: é o Senhor que vem de lá. Jesus diz: sou eu mesmo, Pedro. Ele disse: se és tu, manda que eu vá até aí. Pedro estava olhando para Jesus, uma visão alinhada em Jesus. E aí Jesus diz assim: então vem. E Pedro desce daquele barco no meio da tempestade. Uma grande ousadia, porque a visão estava alinhada. Todas as vezes que a sua visão estiver alinhada, o Senhor te dará ousadia, força e poder para você vencer os obstáculos. Pedro desce do barco, anda sobre as águas, e no momento em que Pedro tira a visão de Jesus e começa a colocar a visão nas circunstâncias, a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. Todas as vezes que eu e você tirarmos a visão do Senhor, a visão do alto, a visão da eternidade, colocar a visão na terra, no mundo, nas coisas desse mundo, a tendência é que eu e você venhamos a afundar nas circunstâncias da vida, nas ondas, nas tempestades que vêm sobre nós. Nós podemos afundar ou podemos escolher andar sobre as águas. Aonde a tua visão estiver, ali você vai prosperar, ali você vai avançar, ali você vai crescer no Senhor. Então hoje é a noite de você escolher alinhar a tua visão. Talvez você esteja olhando para as circunstâncias, para os ventos fortes, para as tempestades, mas o Senhor te chama dizendo: olhe para mim, filho, olhe para mim, filha, venha na minha direção, eu te dou o poder, eu te dou ousadia para você andar sobre as circunstâncias, porque a circunstância não pode parar você. Se você tem um chamado do Senhor, você vai prevalecer no nome de Jesus. Creia nisso, alinha a tua visão no Senhor. Alinha a tua visão no Senhor nessa noite. Pedro perdeu a visão, ficou confuso pela intimidação. Uma vez que eu e você estamos confusos pela intimidação, a gente perde a visão. E se desejamos vencer o que tenta nos limitar, nós precisamos em Jesus focar. Se queremos vencer o que tenta nos limitar, você precisa em Jesus focar. Foca em Jesus, olha para Jesus. Em nome do Senhor, tira o teu olhar das circunstâncias, tira o teu olhar do problema, tira o teu olhar da crise. Se o mundo te apresenta um problema grande, apresente para o mundo um Deus que é soberano e que você serve e que você está olhando para Ele. Não se envolva nessa geração. Essa é a geração dos ofendidos por tudo. Sabe, uma geração que se ofende por tudo. Uma geração que se paralisa por tudo. Uma geração que anda ressentida por tudo. Sabe, uma geração que anda intimidada por tudo. Qualquer coisa intimida, qualquer coisa paralisa, qualquer coisa ressente, qualquer coisa se magoa, qualquer coisa quer abandonar. Você não tem que se intimidar quando você foi chamado para avançar, para vencer, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você entende isso? Você entende em nome de Jesus? Olha para a história de Eli. Eli é um sacerdote, sabe, tolerou muita coisa para não magoar os seus filhos, porque os seus filhos eram menininhos, não queria que eles fossem uma geração magoada, uma geração ofendida, e aí Eli foi tolerando o pecado dos seus filhos, Eli foi tolerando seus filhos se envolver na porta do templo com prostituição, foi tolerando, até que Deus não tolerou mais, e puniu Eli. A Bíblia diz que acabou, foi-se a glória de Deus, simplesmente porque um homem que tolerou, que não deveria tolerar, mas se posicionar. Você não tem que tolerar coisas que não vêm de Deus na sua direção. Você tem que se posicionar em Deus, e Ele te dará a unção que você precisa para vencer e superar.
Honre ao Senhor, honre ao Senhor. O texto diz, quando terminaram de orar, o lugar tremeu. Uau, preste atenção nessa expressão no verso 31. Quando Pedro e João terminaram de orar, o lugar tremeu. A Bíblia diz que o lugar tremeu. Uau, que coisa incrível. Sabe o que é que você está no momento de oração, de intercessão, e você sentir aquela presença de Deus ao ponto do lugar tremer? Sabe por que o lugar tremeu? Porque Deus respondeu. O lugar tremeu porque Deus respondeu. Deus respondeu que estava com ele. Deus respondeu que estavam com eles. Os homens estavam orando ao Senhor, ativando a unção, chamando a presença de Deus. A Bíblia diz que o lugar tremeu porque Deus respondeu: eu estou com vocês nessa peleja. Eu não deixo vocês sozinhos. O tremor de um lugar é um sinal de Deus para avançar. Avance e não recue, prospere e não regrida, vá para cima, porque Deus te deu unção para você vencer, derrubar gigantes e prosperar na vida do Senhor. Deus está com você, o lugar vai tremer, é porque Deus está dizendo: eu estou com você. Sabe o que eu entendo aqui? É que tudo gira ao favor daqueles que Deus está com ele. Então deixa eu te dizer uma última coisa para encerrar. Deixa de ser paranoico e seja pronoico. Alguém paranoico é alguém que acha que o mundo está em complô contra você. Tudo está contra você, tudo é contra. As pessoas olham em direção a você contrária. As pessoas não te dão oportunidade. As pessoas só falam mal de você. Alguém paranoico é assim, que vive pensando que todo mundo está contra, falando contra. Mas alguém pronoico é alguém que diz assim: o mundo pode estar contra, mas os céus estão ao meu favor. O mundo pode estar contra mim, mas há um Deus que está ao meu favor, e Ele vai comigo nessa peleja. Ele atravessa o deserto comigo, Ele está na fornalha ardente comigo, Ele entra das covas dos leões comigo. Ele não me deixa só. Ele é comigo, Ele é com você. Deus está com você. Então vença deixe de ser paranoico e passe a ser pronoico. Entenda que todas as coisas conspiram ao seu favor e não contra você. Deus não está contra você, Deus é por você. Vou repetir essa frase para que você grave no seu coração. Nós estamos terminando já, mas comece aí a sentir a presença de Jesus aí, comece a sentir a atmosfera, Jesus falando com você. Deus não é contra você, Deus é por você. O mundo pode girar contra você, mas os céus giram ao seu favor. Então, se você tem que escolher, se o mundo está contra, os céus está por mim, eu escolho olhar para os céus, chamar a realidade dos céus para a terra e me mover na atmosfera dos céus, porque os céus conspiram ao meu e ao seu favor. Creia nisso, ande nessa verdade. Crie essa atmosfera na sua direção e você será imparável. Você irá viver a vida abundante que o Senhor tem para você. Você precisa acreditar nessa realidade. Construa o futuro e não espere acontecer. Construa o futuro e não espere acontecer. Ele trará a forma conforme a sua fé. Eu quero terminar aqui em nome de Jesus. Mas sabe, eu quero terminar aqui dizendo uma realidade que eu tenho vivido. Eu não tenho medo do mundo. Eu decidi me posicionar nesses 3 segredos que a gente aprende aqui nesse texto de Atos 4, e a gente vê como esses homens prevaleceram e a igreja cresceu e prosperou. Sabe, eu decidi na minha vida despertar o meu coração. Diante de qualquer circunstância, eu posso até chorar, mas o amanhã virá na minha direção. Eu posso até sofrer, mas o amanhã dirá que o Senhor está comigo. Então eu decido crer no que a palavra de Deus diz a meu respeito. Então eu decido despertar o meu coração. Eu decido acreditar na unção do Senhor na minha vida. E eu decido alinhar a minha visão para o Senhor. Então eu não tenho medo do que o mundo me apresenta. Eu não tenho medo do que as pessoas vêm me intimidar.
Eu não tenho medo das críticas. Eu não tenho medo dos dedos apontados, dos falatórios. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou no Senhor. Então eu não tenho medo de cara feia, porque eu vi Deus sorrindo para mim. Ei, escute, você não tem que ter medo de cara feia, você não tem que ter medo das críticas, você não tem que ter medo dos dedos apontados, você não tem que ter medo dos falatórios, dos disse-me-disses. Você tem que dizer para o mundo: eu não tenho medo do mundo, eu não tenho medo de cara feia, porque eu vi Deus sorrir para mim, eu vi Deus liberar a sua vida sobre mim, eu vi a unção do Senhor ser depositada em mim, para que eu possa avançar, em nome de Jesus. Eu vi o sorriso de Deus, então eu não tenho medo de cara feia. Pode chegar, pode falar, pode ser contrário, pode se levantar contra, mas eu vou na unção do Senhor continuar prevalecendo, e eu declaro sobre a sua vida que nada vai te paralisar, nada vai ser contrário a você. Você não será vencido, você não será derrotado. Você é chamado pelo Senhor para prevalecer, para superar, para abundar no meio de uma geração. Mesmo que haja crise, você está em Cristo, e eu declaro sobre a sua vida que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Uau, tome posse disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acredite na unção, desperte o seu coração e alinhe a sua visão.